Você já se pegou pensando se a mulher por quem você se interessa sente o mesmo por você, mas nunca conseguiu ter certeza disso? Talvez exista algo diferente no jeito como ela olha, na forma como reage quando você está por perto, ou até na maneira como fala com você. A verdade é que quando uma mulher realmente gosta de alguém, ela quase sempre demonstra isso de forma sutil, mesmo sem perceber completamente o que está fazendo naquilo. O problema é que a maioria dos homens simplesmente não percebe esses sinais quando eles aparecem, e por causa disso acabam ignorando comportamentos que dizem muito mais do que palavras. Neste vídeo você vai entender 3 sinais psicológicos claros que mostram quando uma mulher está interessada em você e por que esses detalhes passam despercebidos na maioria das vezes. Antes de entrar nos sinais, é importante entender uma coisa sobre a atração feminina. Na maior parte das vezes, ela não acontece de forma direta, exagerada ou completamente óbvia. Em muitos casos, ela surge de maneira emocional, silenciosa e até subconsciente. Isso significa que antes mesmo de admitir qualquer interesse, o comportamento dela já começa a revelar o que está sentindo. E é exatamente por isso que observar detalhes faz tanta diferença. A psicologia mostra que a atração feminina costuma aparecer primeiro em sinais não verbais. O olhar muda, a postura muda, a atenção muda e até a forma de se aproximar se transforma. Quando você aprende a observar esses detalhes, começa a enxergar com mais clareza o comportamento feminino. E é nesse ponto que muitos homens percebem que já ignoraram sinais fortes no passado, simplesmente porque estavam esperando uma confirmação óbvia demais para acreditar no que viam. A sinal número 1, ela começa a espelhar você. Esse comportamento é conhecido na psicologia como espelhamento. Ele acontece quando uma pessoa copia de forma inconsciente seus gestos, sua postura, seu ritmo de fala ou até sua energia. Isso geralmente indica conforto emocional e conexão. Em contextos de atração, esse sinal tende a aparecer com mais frequência e de forma mais clara. E quanto mais natural ele parece, maior costuma ser o envolvimento emocional dela na interação. Na prática, isso pode acontecer de maneiras bem simples. Você se inclina para a frente enquanto fala e ela faz o mesmo logo depois. Você cruza os braços e em pouco tempo ela repete o gesto. Até a forma como você ri pode influenciar a reação dela. O que parece coincidência, na verdade, pode ser o cérebro dela entrando em sintonia com o seu sem que ela perceba. E esse tipo de alinhamento raramente aparece com tanta força quando não existe algum interesse envolvido. Esse comportamento acontece porque, quando nos sentimos conectados com alguém, tendemos a nos alinhar naturalmente com essa pessoa. É como se o cérebro dissesse que aquele ambiente é seguro, confortável e emocionalmente interessante. Quando uma mulher faz isso, com frequência, existe uma boa chance de que ela esteja envolvida na interação. E quanto mais esse padrão se repete ao longo do tempo, né, mais forte tende a ser a conexão emocional que ela está construindo com você sem falar nada. Se você perceber esse sinal, o mais importante é não apressar a situação. Não é o momento de forçar nada, nem tentar avançar rápido demais. O ideal é manter a interação leve, natural e confortável, porque nesse ponto o que realmente importa é fortalecer a conexão. Quanto mais segura e à vontade ela se sentir perto de você, maior será a chance desse interesse continuar crescendo de forma espontânea. E é exatamente esse conforto que transforma curiosidade em atração real com o tempo. Sinal número 2: ela cria motivos para estar perto de você. Quando uma mulher está interessada, ela raramente vai deixar isso totalmente explícito no começo. Em vez disso, encontra maneiras discretas de manter contato. Isso pode acontecer quando ela aparece em conversas que você está, frequenta, lugares onde você costuma ir, ou cria pequenas oportunidades para interagir. E quando esse movimento começa a se repetir, já não parece mais. Começa a revelar intenção, presença e busca por proximidade.
Às vezes ela manda mensagens sobre assuntos simples, pede sua opinião sobre algo pequeno ou prolonga a conversa sem uma necessidade real. Em outras situações, faz perguntas que poderiam ser resolvidas sozinha, mas escolhe envolver você mesmo assim. Esses comportamentos parecem normais isoladamente, mas quando se repetem, indica uma tentativa clara de manter conexão. E essa proximidade constante costuma ser uma das formas mais discreta e sincera de demonstrar interesse antes de falar sobre ele. Sinal número 3. O olhar dela revela muito mais do que as palavras. Existe um motivo pelo qual dizem que os olhos são a janela da alma. O contato visual é uma das formas mais fortes de comunicação não verbal. Quando uma mulher está interessada, o olhar dela muda de forma sutil, mas perceptível. Ele costuma durar mais tempo, voltar com mais frequência e demonstrar o nível de atenção que ela não entrega para qualquer outra pessoa ao redor dela. Muitas vezes, ela mantém contato visual por um segundo a mais do que o normal. Em outros momentos, olha para você, desvia e depois olha novamente. Também pode acontecer de o olhar dela parecer mais suave, mais atento e mais presente durante a conversa. Esses pequenos detalhes passam despercebidos pela maioria dos homens, mas quando você começa a observar com atenção, percebe que existe um padrão acontecendo, e esse padrão dificilmente aparece sem algum nível de interesse envolvido. O olhar é poderoso porque dificilmente mente por muito tempo. Palavras podem ser controladas, mas reações visuais costumam ser muito mais espontâneas. Quando existe interesse, os olhos naturalmente procuram mais, acompanham mais e demonstram mais atenção. E quando esse comportamento se repete, deixa de ser coincidência e passa a ser um padrão claro. E padrões revelam muito mais sobre atração do que momentos isolados que acontecem apenas uma vez. Quando você junta esses três sinais, o espelhamento, a busca por proximidade e o contato visual diferente, começa a enxergar com muito mais clareza o que antes parecia confuso. A maioria dos homens espera uma confirmação direta, mas a realidade é que o comportamento revela primeiro. O interesse aparece nos detalhes, nas pequenas atitudes e na forma como ela reage quando está perto de você, muito antes de qualquer declaração mais direta acontecer. Agora me diz uma coisa: qual desses sinais você já percebeu acontecer na vida real? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber qual deles mais chamou sua atenção. E se você quer continuar entendendo melhor a psicologia feminina, a atração e os comportamentos que elas demonstram sem falar diretamente, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos que eu vou trazer para você. M.